Olá, bom dia! Em dezembro do ano passado, os empréstimos consignados para aposentados bateram um recorde e chegou perto dos 100 bilhões de reais. Esse tipo de empréstimo está se tornando cada vez mais comum entre as pessoas da terceira idade que veem nessa modalidade a oportunidade de ter uma graninha a mais ou poder ajudar os familiares. Mas a ampla oferta sem que haja uma educação financeira pode levar essas pessoas ao superendividamento. E na prática, é isso mesmo que vem acontecendo. E é sobre esse tema que vamos conversar hoje com a presença de William Eufrásio, que é mestre em economia e professor da UFRN, e com a Laís Martins, que é servidora da base do Sinteste RN. Mas antes, vamos assistir a um VT sobre esse assunto na matéria de Miriam Russelli. Acompanhe. O senhor já fez empréstimo? Bastante. Fiz bastante. Já, vários. Por qual motivo? Eu era muito desorganizada e ultrapassava o limite estabelecido, né? Porque só estava 1,5% na época. Agora o mais importante para concluir a formatura do meu filho. E outras coisas mais de filha, de neto. E minha família lá do sertão de Acari, do Seridó. Eu ajudo também. Estou devendo aos bancos, mas estou pagando. Contrariando as estatísticas, Maria Dorotélia é um bom exemplo de que é possível viver apenas com um salário mensal. Me oferecem todo dia telefone, convite, mas eu tenho muito medo, porque o meu salário é pouco, mas eu tenho controle sobre ele. Tenho algumas contas que eu faço também com carnê, e não extrapolo também o meu cartão. E apertada, um mês mais folgado, outro mais apertado, mas sem precisar de empréstimo. Manter o equilíbrio financeiro, especialmente em tempos de crise, tem sido essencial para estar com o orçamento em dia. Mas nem todo mundo consegue administrar suas finanças e acaba recorrendo ao empréstimo. É o que nos fala o presidente de uma cooperativa de crédito, Manuel Santa Rosa. Sempre que as pessoas têm margem consignável, elas buscam empréstimo. O nosso aposentado é uma realidade que atinge um percentual muito elevado e nós percebemos que as pessoas que demandam o crédito, dependendo da idade das pessoas, não é para ele, porque o salário dele já estaria dando para ele se estruturar melhor. É mais em função dos filhos. Nós temos relatos de pessoas que quando chegam para falar um empréstimo é porque a filha está dentro de casa com o filho, é porque o filho precisa de um imóvel para alugar, ou coisas ou similar. Santa Rosa também nos fala de situações em que fazer um empréstimo pode ser um bom negócio. As pessoas, às vezes em função da demanda, em função do que a sociedade está oferecendo, elas não param para refletir que o melhor que acontecia seria poupar. A cooperativa faz esse trabalho de capitalização, que é um trabalho difícil, porque as pessoas não compreendem a grandiosidade que é o capital, que é ter reserva em vez de ter dívida, de ter rendimento em vez de ter dívida. De empréstimo a gente só deveria fazer para investimento, tá bom? Só toma emprestado se for para adquirir bens. O empréstimo para o consumo sacrifica as pessoas. É isso. E antes da gente comentar sobre esse VT, meu bom dia, professor William, a Laís que vieram contribuir, né, para esse assunto que não é de hoje, né, mas a nossa economia ela está se tornando de uma forma está oscilando, né, vamos dizer assim, cada vez mais as inseguranças estão acontecendo e nem todo mundo está atento ao que realmente está acontecendo, como a gente viu aí no VT, né? Tem pessoas que realmente já sabem como lidar, dar aquela estacionada, não quero, mas e essas pessoas, né, que não sabem lidar com isso? Então, professor, o que é um empréstimo consignado, por exemplo? A gente vê as propagandas, né? Todas elas pintam o empréstimo consignado de uma forma muito legal, muito positiva, muito atrativa. Mas aí quais são as vantagens em relação aos empréstimos comuns, por exemplo? Bom dia a todos. A gente tem que ter muito cuidado com a questão do empréstimo. O empréstimo consignado hoje no mercado, ele ainda é o menos ruim. Não vou dizer que é bom, Sim. Porque empréstimo não é bom. Empréstimo só é bom para quem realiza esse empréstimo, para quem empresta o dinheiro, Sim. Porque vai receber mais dinheiro. Para quem faz o pedido de empréstimo, é sempre ruim, porque você vai entregar o que você pediu mais alguma coisa. O empréstimo consignado, ele apresenta as menores taxas hoje no mercado.
Mas mesmo sendo as menores taxas, essas taxas ainda são muito elevadas. E eu sempre digo a todos, o que é que a gente deve fazer? Existe uma certa escala. As chamadas empresas financeiras que estão no mercado muito facilmente, nas ruas, oferecendo dinheiro, essas normalmente têm as taxas mais elevadas. Seguida dos bancos privados, cujas taxas também são muito altas. São abusivas, professor? Algumas sim, mas elas se protegem. O sistema financeiro sabe se proteger e vive numa briga jurídica muito grande para impedir que o Código de Defesa do Consumidor atue sobre eles. Entendi. Então é sempre um conflito jurídico. Hoje, o crédito consignado das cooperativas é o mais baixo, seguido dos bancos públicos, depois dos bancos privados e, por último, as chamadas financeiras. Entendi. A Laís, eu vou direcionar para você, mas, professor, se quiser ficar à vontade para complementar, qual é o principal fator que contribui para o endividamento dos aposentados nesse caso? Bom, com relação aos servidores da UFRN, a gente detectou, durante o meu período, tanto no Sinteste quanto no Departamento de Atenção à Saúde do Servidor, que havia empréstimo para cobrir empréstimos. Então, o endividamento, como naquela entrevista o senhor falou, empresta para os netos, para a família, aí o neto forma uma nova família e fica dentro de casa. Então, há um super endividamento, levando a pessoa a perder o seu poder aquisitivo, consequentemente ao adoecimento, ao alcoolismo, à depressão, à obesidade, à diabetes, e perder a qualidade de vida, né? Então, a gente vê muito isso na universidade. Então, eu acho que é por aí. Se o professor quiser Não, eu quero colocar uma coisa que eu acho importante. A gente tem que ter uma visão de longo prazo. Durante muito tempo, a classe trabalhadora como um todo, leia-se inclusive a classe média, né, nunca teve poder de consumo. Anos 80, anos 90, né, havia um desemprego muito grande, salários muito baixos. Nos anos 80 ainda tinha uma inflação galopante. Verdade. Então a classe trabalhadora e a classe média praticamente não consumia, e não consumia porque não tinha renda. A nossa moeda mesmo não permitia que isso acontecesse, né? Nos anos 2000, as políticas econômicas, principalmente a partir de 2004, ela foi gradativamente aumentando o salário mínimo, gerando mais renda, criando um poder de consumo maior para a classe trabalhadora e para a classe média, incluindo as políticas assistenciais, as políticas previdenciárias, né? Só um dado, a gente gerou mais de 20 milhões de empregos formais entre 2004 e 2014. Mas, ao mesmo tempo que estava gerando um pouquinho de renda, se estimulou em grande quantidade o consumo. E aí onde nossos trabalhadores não conseguiram separar o desejo de consumir, que é empurrado por todas as imprensas, as grandes mídias, a gente sai de casa, compre, beba, coma, consuma, né? Sempre mais e mais, só que essa necessidade de consumo não era acompanhada pela renda. Então, nessa situação, os trabalhadores foram consumindo mais do que a renda que tinham. Aliado a tudo isso, vem os problemas e o próprio processo de envelhecimento. É verdade. Agora, recentemente, principalmente a partir de 2008, com a grande crise, e agora, depois do impeachment, né, do golpeachment, que a crise está se acelerando, a tendência é que esse endividamento vá crescendo muito. Porque quem estava estabilizado, às vezes alguns funcionários ou alguns aposentados estavam relativamente estabilizados, com os filhos empregados, e agora os filhos estão desempregados. Né? Os filhos desempregados, voltando para casa, ele ficando estressado, adoecendo, o consumo aumentando e a renda não acompanha. Aquela instabilidade, né, familiar, aquela instabilidade social mesmo. E a gente vai continuar falando disso no segundo bloco, ainda sobre empréstimo consignado também, para você ficar bem atento sobre isso e sobre a educação financeira. 30 segundos, a gente já volta.
De volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o aumento do endividamento dos aposentados, com a presença de William Eufrásio, que é mestre em Economia e professor da UFRN, e com a Laís Martins, que é servidora da base do Sinteste RN. Vamos continuar aqui nosso bate-papo para esclarecer da melhor forma possível para quem está em casa. Professor, em que momento é realmente aconselhável fazer um empréstimo consignado? O senhor, no primeiro bloco, já explicou a questão do empréstimo. Qual é ali o foco, né? Como dizer assim, eu não aguento mais, eu preciso fazer o empréstimo. Qual é esse caso? Tem que ter muito cuidado com essa questão de quando fazer o empréstimo. O ideal é que a pessoa procure, inicialmente, antes de chegar a essa situação, poupar algum dinheiro. Sim. Criar uma certa poupança, um colchão de segurança, normalmente 1 a 2 salários do que ele utiliza mensal. Não sendo possível, ou numa situação que a pessoa já consumiu esse salário, né, primeiro ele procure observar se ele não pode cortar certos gastos, se desfazer de algum bem que ele não utilize ou que tem um custo muito elevado para a sua manutenção. Sim. Posteriormente, ou seja, quando você não consegue poupar, quando você não consegue vender, alienar um bem, aí é que você deve ir para o empréstimo. E no empréstimo também muito cuidado. Nada desses empréstimos em agências financeiras, em bancos privados, né? Ou num banco público ou numa cooperativa de crédito da classe trabalhadora, porque as taxas de juros são menores. Muito cuidado com aqueles créditos que dizem, não precisa fazer nenhuma avaliação, o senhor sai com o dinheiro rapidamente, isso é muito perigoso. Sistema financeiro só é amigo mesmo do dono do banco. É verdade. Ele não é amigo da classe trabalhadora. Então, procurar um consignado, porque as taxas são menores, mas ou numa cooperativa de crédito ou num banco público. Os outros bancos são mais terríveis. E outra coisa, né? Pensar no número de prestações para não apertar muito o orçamento. Porque o empréstimo entra, gera um poder aquisitivo maior. Mas depois, a cada mês, você vai ter que controlar o seu consumo para pagar as mensalidades daquele empréstimo. Então, tem que observar o que é que eu preciso cortar do meu dia a dia para liberar aquele dinheiro para fazer frente às parcelas do empréstimo. É verdade. A Laís, para esse tipo de empréstimo, quanto da renda pode ser comprometido, assim, se a gente for olhar na situação atual que a gente vive? Normalmente deve ser comprometido entre 30% e 35%. Até o professor ele pode confirmar esse dado. Mas a mensagem que a gente está aqui para deixar é que se planeje, né? Porque a crise agravou. Então, aqueles que já viviam dentro de um certo padrão, até agora começaram a se endividar realmente, porque os filhos estão desempregados. Então, antes de fazer o empréstimo, tenha muito cuidado, né? Ser muito cauteloso. E, professor, tem aquelas situações realmente que a pessoa já fez um empréstimo há alguns anos atrás, já aconteceu. Tem pessoas aí que estão procurando os bancos, né, tudo mais, para fazer um acordo, não estão conseguindo pagar, né, o que foi acordado, infelizmente. E muitos bancos estão levando para empresas de cobrança, né? E de repente você passou ali aquele tempo todo e não vou atender o telefone, não vou fazer tal coisa porque eu não tenho como pagar nesse momento. Mas de repente chegou um momento de que eu posso dar 100 e pouco, 200 e pouco, seja lá quanto for da minha renda mensal. Vou ao banco, como é que eu faço da maneira mais segura para pagar esse empréstimo a curto prazo ou a longo prazo, mas de uma forma segura? A primeira coisa, o trabalhador não deve ficar, digamos, estressado com essa situação. Não é uma situação boa, mas ele não deve ficar desesperado. Sim. Embora uma pressão muito grande das instituições sobre o indivíduo. Ele tem que ter muito cuidado e manter a cabeça fria e não assinar nenhum contrato, nada. Se ele não tiver condições de fazer uma renegociação, devido à idade ser avançado, não faça. Procure alguém que possa lhe ajudar. Certo. Eu lembro que muita gente já está perdendo dinheiro com o consignado, mesmo pagando em dia, está perdendo dinheiro. Sim. Porque as taxas de juros, elas oscilam. Então, quando elas oscilam e caem, você tem que ir até o banco,
e observar se o empréstimo que você pediu, consignado ou não, que você pediu, estava com a taxa mais alta do que a que está sendo cobrada hoje. No momento. Sim. Porque se ela estiver mais alta do que você cobrava hoje, é ideal que você faça uma renegociação para adequar o seu saldo devedor a essa nova taxa. Muita gente não faz isso e fica pagando mais do que o necessário, porque os bancos não têm interesse de alertar o cidadão sobre isso. Então, eles vão receber muito mais do que realmente deveriam receber, porque o trabalhador não vai negociar. Então, é importante que o trabalhador que tem dívidas procure observar. Por exemplo, hoje em dia você encontra um consignado, dependendo do local, na casa de 1,6 ao mês, 1,8 ao mês, oscilando. Se você fez um empréstimo em alguns momentos, alguns anos atrás, e estava pagando 2,5%, com toda certeza, renegociando pelo mesmo prazo, sua mensalidade vai cair. Depende, evidentemente, do volume de dinheiro que você pediu emprestado e há quanto tempo você já vem pagando. Então, em algumas situações, você pode reduzir a mensalidade apenas pela renegociação. O consignado também é muito bom para quem pediu dinheiro no chamado empréstimo direto no banco, o empréstimo no salário, ou pegou dinheiro no cartão de crédito. O cartão de crédito é um animal selvagem. Se não for bem amarrado, acorrentado, ele desgraça a vida de qualquer um. Então, pegar dinheiro no consignado para pagar o cartão de crédito que está atrasado é um ótimo investimento, porque você vai sair do empréstimo mais ou menos na taxa de 500% ao ano para 25%, 30% ao ano. Mas então, aí vem uma pergunta que muita gente faz, né? Eu tenho uma dívida, vou lá no empréstimo consignado, mas ao mesmo tempo você vê naquela propaganda que sujeito à aprovação de crédito. Se eu já estou devendo, se eu já estou com o meu nome no SPC, no Serasa, por exemplo, muitas pessoas se perguntam isso. Como é que eu posso fazer o empréstimo? Essa é a questão. Se você está no Serasa com uma dívida muito grande, e se as taxas eram altas, no momento em que você mostra que tem capacidade de ir reduzindo através da negociação, através dessas novas taxas de juros, efetivamente pagar, muitos bancos vão querer comprar essa dívida, desde que você comprove que vai poder pagar aquela nova mensalidade. O truque, que é a expoliação da classe trabalhadora por parte dos bancos e das empresas de agenciamento de investimento, é que eles aumentam demais a taxa de juros para que você negocie e eles baixam um pouco, mas vão continuar ainda ganhando muito dinheiro. Na média, eles baixam de 500% para 300% ao ano. Mesmo assim, é um verdadeiro assalto, uma expoliação à economia e principalmente à economia dos trabalhadores, já que a inflação nunca ultrapassa, hoje está na casa dos 7%, 8% ao ano. Então, cobrar 200%, 300%, 400% ao ano, isso é um verdadeiro assalto à classe trabalhadora. E muita gente vai nesse ritmo por, infelizmente, não ter nenhum tipo de educação financeira e econômica, né? Mas daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, sobre uma cartilha muito interessante que a gente tem aqui. E uma outra questão, quem é que toma mais empréstimos? Homens ou mulheres? A gente já volta para falar sobre isso. Até já. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre o aumento do endividamento dos aposentados, com a presença de William Eufrásio, que é mestre em Economia e professor da UFRN, e com a Laíse Martins, que é servidora da base do Sinteste RN. Gente, uma pergunta que sempre está aí no meio, né, das famílias, né, dos filhos, tudo mais, quem é que controla o orçamento de casa, tudo mais. Vamos lá, já vamos aproveitar que tem um homem e uma mulher aqui, né? Duas mulheres, mas tudo bem. Quem toma mais empréstimo? Homens ou mulheres? E quem realmente lidera a lista de inadimplentes? Professor. Olha, se defenda. Não, em geral, tem as suas particularidades. Sim. Mas, ultimamente, a mulher vem crescendo muito no endividamento, porque ela vem se tornando o chefe de família.
Verdade. Né? Então, ela vem tomando todas as atitudes que é normal dentro do mercado. Até como uma forma de organizar, Como né? forma de organizar, né? E tem realizado isso. A mulher também é muito suscetível ao apelo do filho, ao apelo Sim. da filha, do neto, da neta. Então, isso vem crescendo muito. Antes, quando a mulher não estava tanto no mercado de trabalho, quando ela não trabalhava tanto fora, ela, evidentemente, não pedia emprestado, porque não tinha até como fazê-lo. Sim. Mas há um crescimento, uma escalada significativa do nível de mulheres cada vez mais endividadas. A Laís, o que é que você acha aí desse papel do homem ainda em dividir, né? O homem, de certa forma, não está muito acostumado ainda a deixar de ser o provedor, né? Da mulher estar tomando conta das contas da casa, da organização, ele meio que está ficando por ali. Como é que isso vai sendo lidado no dia a dia? Não, eu acho que agora isso não tem mais tanta diferença, não. Os papéis estão... De certa forma, igualitários, né? A mulher, como ele falou, assumiu a frente das coisas e o homem está ali, ao lado, né, com as mesmas dificuldades. Tem que existir, né, um diálogo, de fato. Há um problema que até surge daí, que é devido ao machismo, às vezes os homens não aceitam que a mulher vá tomando a iniciativa, vá trabalhando, vá tomando decisão. Isso é um problema que a gente tem que trabalhar na nossa sociedade. Essa frustração masculina de a mulher estar assumindo seus espaços. Mas eu acho que os dois, em conjunto, podem encontrar soluções para esses problemas do endividamento. Agora é preciso muito diálogo, muita paciência, não é? Muito trabalho de educação. Na verdade, não é só uma mudança econômica, né? É uma mudança social aí que está acontecendo. É uma mudança cultural. Isso. Uma mudança de padrões. Isso é importante. Eu tenho acompanhado alguns casos, né, que é a família. Se a família não se educar em todos os sentidos, né, não consegue sair do endividamento. E eu sempre digo, por experiência própria, é importantíssimo que o casal, né, junto com os filhos, cresçam definindo coletivamente, definindo em família o que comprar ou deixar de comprar. Incluir as crianças nessas discussões, tentar mostrar aquela questão da mesadinha, né? Isso. Que a gente, pelo menos na minha época, né, de 83 para cá, meu pai dava aquela coisinha assim, ó, é só isso aí. Se vira com isso aí pelo mês todo. Exatamente. Isso já é uma forma de educar, de acostumar com as dificuldades que esse sistema capitalista nos impõe. É verdade. E a demanda, né, de coisas que tem aí só faz aumentar. E, professor, uma coisa que está acontecendo, a gente está vendo nos telejornais o tempo todo, os golpes, né, que está acontecendo o tempo todo, aí até pelos aplicativos de celular, tudo mais. Como é que se defende disso, de fato, não abrir espaço para que isso aconteça? Todos nós devemos lembrar o seguinte, dinheiro não vem, não chove dinheiro, não nasce em árvore e ninguém dá dinheiro a ninguém. Até para jogar na Mega Sena a gente precisa Tem que pagar. Tá entendendo? Tem que pagar. Então não dá. Se alguém vier lhe oferecer dinheiro de forma fácil, não cai. Essas coisas dessas cadeias aí, cadeias, né, as cirandas financeiras, as pirâmides, isso não existe. Para a classe trabalhadora, ele só consegue dinheiro trabalhando. Não vai chover. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente os mais idosos, né, que ligam para a sua casa, dizendo que você ganhou o prêmio, mas para ganhar o prêmio, você tem que depositar ou pagar alguma coisa. Mas é igual como muita gente fala, desconta, né? Já que eu ganhei. Essa é a saída. Desconta e manda para o meu endereço. É verdade. Não é? E não dê endereço, não dê informações por telefone, dados, porque os golpes são inúmeros. É verdade. Eu até, gente, postei uma foto essa semana que tinha o número do meu CPF e um amigo meu, borra esse CPF. Eu digo, se você conseguir fazer alguma coisa com ele, é todo seu, não tem problema nenhum. Mas, gente, vamos falar aqui um pouco dessa cartilha de orçamento doméstico. Gente, fecha aqui para mim, por favor. Cezinha, alguém... que foi com o professor, né? O professor... Eu e a Laís. E a Laís fizeram junto com o pessoal do Sinteste, que fala de várias coisas, não só para o pessoal que é aposentado e tudo mais, e se tornou livro, não é isso? Fala um pouquinho para a gente, professor. Essa cartilha, ela foi o resultado de um trabalho que a gente já vinha realizando, eu e a Laís, no Sinteste.
né, junto a todos os funcionários. E a gente ministrava algumas palestras, alguns minicursos, né, e atendia algumas pessoas. E surgiu a necessidade da gente realizar um informativo que as pessoas pudessem levar para casa, ler com cuidado. Então, a Laís e eu nos sentamos, produzimos essa cartilha, né, ela está disponibilizada no site do Sinteste. É interessante que todos vão lá, é gratuito. O Sinteste, eu acho que fez digamos assim, deu uma ajuda muito grande, não somente aos funcionários da UFRN. Como é que é o nome do livro? O livro também tem esse nome aqui? Não, o livro mudou um pouquinho essas questões de marketing, né? Se chama Acerte as Contas. Sim. Né? Estratégias para o Equilíbrio Doméstico. Que, a priori, quem quiser mesmo o livro tem no Centro de Convivência da UFRN, não é isso? Na livraria da UFRN, né, onde vende ali os livros da editora da UFRN e também na própria editora da UFRN. Sim. E em alguns lugares você já encontra até também em sebos, no Mercado Livre, né, que já estão à venda. Não tem desculpa, né, professor? Não tem desculpa. Aqui tem dicas para economizar em casa. Estou mostrando aqui para a Cezinha. Dicas para economizar em casa, que isso é muito importante. No dia a dia, quando bate aquele calor, né? Vou ligar ar-condicionado, vamos dar uma segurada nesse ar-condicionado, né? Meninas no secador, aquele banho quente, né? Tanta coisa de geladeira e freezer, ver o que é que tem, né? O ferro de passar, a televisão ligada até não sei que horas, quando você olha, tá dormindo 3 horas da manhã, a televisão tá ligada lá. Eu faço muito isso, realizando cortes de despesas, realmente... Eu preciso daquilo para viver, né? Interessante isso, né, professor? Às vezes, quando você vai passando numa coisa, você olha, ai, que copo lindo. Às vezes é uma bobeira que você fala, mas só R$10, não tem problema. Mas eu posso viver sem aquele copo, eu posso viver sem aquele batom no momento, né? É mais ou menos isso, né, professor? Exatamente. Cortar da raiz. Isso. Eu sempre digo às pessoas, antes de comprar alguma coisa, pergunte se realmente precisa disso. Se 20 anos atrás você tinha isso, se não tinha, você também vivia muito bem. Se 30 anos atrás você tinha isso, né? 30 anos atrás a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha TV a cabo, revistas eram raras e vivia todo muito bem. 40 anos atrás ninguém tinha geladeira, televisão era algo raro e a gente conseguia sobreviver. Então, no sistema capitalista, cada mercadoria chama outra mercadoria e a gente tem que saber fazer esse corte. É verdade. Não quer dizer parar de consumir. Se você está com dinheiro folgado, sobrando, consuma. Está ajudando a gerar emprego e renda. Faz parte, né? Faz parte. Agora, se você está apertado, se você não tem uma cota ali de segurança, um colchão, uma poupança, procure economizar. Corte, reduza, poupe, que é melhor para todos. Professor William, Laís, muito obrigada pela presença. Sintam-se sempre muito bem-vindos para a gente falar sobre esse assunto. Eu só queria deixar assim, uma mensagem final para o aposentado ou pré-aposentado ou que vai se aposentar, que começa a fazer o seu planejamento estratégico pessoal. Por exemplo, eu me aposentei em 2012, comecei em 2006, né? Então, no mínimo 10 anos antes, você começar a se planejar. É um tempo longo, mas que realmente vale a pena a organização, né? E se você quiser mais informações sobre o nosso diálogo plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Inclusive, essa cartilha, ó, tá lá. A você, um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.